está começando mais um Nossa Gente pela sua tela da TV Cidade Verde e também pelo canal do YouTube Michele Dia Oficial. Hoje o programa, como sempre, está imperdível. Eu vou entrevistar o Ricardo Martins, ele que é jornalista, apresentador, um cara incrível que eu já tive o privilégio de trabalhar várias vezes, né, nessa caminhada chamada vida, né, Ricardo? Pois é, Michele, olha, eu tava refletindo aqui de quantas vezes a gente já se encontrou no caminho da vida profissional e até em São Paulo nós já tivemos a oportunidade de trabalhando em produções diferentes, mas estarmos no mesmo ambiente quando você trabalhava com o Gugu e eu trabalhava na produção da Record do jornalismo. E a gente já trabalhou em outras oportunidades aqui na TV Cidade Verde, em outras emissoras. Cara, os nossos caminhos profissionais... É pequeno. Sempre, né, acabaram se encontrando e eu tenho um carinho imenso por você, pelos seus pais que são maravilhosos. Hernan, viva o River Plate! Ai, meu Deus do céu. Tá chateado até hoje, né, Pedro? Tá chateado. Ave Maria, foi um jogo emblemático, né? Foi no finalzinho, assim, pá, pronto, acabou. Não, e a gente fez a maior campanha no programa pro River ganhar, e o vídeo dele repercutiu, eu mostrei, o pessoal falou. Menina, quando eu vi o Flamengo fazer 2 gols, falei, ai meu Deus. Tipo, 5 do segundo tempo. Faz parte do jogo do futebol e assim, e da vida, né? Uma hora você ganha, outra hora você perde. Tá preparado. Exatamente. Conta um pouco pra gente, Ricardo, para os nossos telespectadores que amam sua alegria, mas quero que você conte pra gente como é que você decidiu que você ia ser jornalista? É desde pequenininho ou foi ao caminhar do tempo que você descobriu que essa era a sua vocação? Não foi uma decisão, foi uma exigência divina, digamos assim. Por quê? Quase um chamado. Digamos que sim. Porque eu, né, diferente da maioria dos profissionais que eu conheço, que desde criança já trabalham com isso, já atuam com isso, eu planejava ser outra coisa. Minha mãe era advogada, falecida. Provavelmente eu seguiria o caminho dela. Cheguei a fazer vestibular para medicina veterinária, né? E aí a segunda opção para direito. E aí jornalismo entrou na minha vida assim, puf! No momento em que eu fui fazer a faculdade, acabei gostando dessa opção de jornalismo. Não sei o que aconteceu. Realmente, como te digo, foi uma obrigação divina, um chamado de Deus na minha vida. Eu acredito que se eu fosse um médico veterinário ou se eu fosse um advogado, talvez eu não teria tanta utilidade como profissional. Até porque hoje o meu foco de trabalho, quando eu digo hoje, os anos que se passaram, né? Sempre se voltou para a comunidade, prestação de serviço, ajuda ao próximo. Então eu creio que por esse chamado eu vim para o caminho certo, mesmo sendo colocado nessa profissão, né? Mesmo sendo essa exigência algo maior do que a gente. Você sabe disso como... A gente não tem ideia, mas a gente está lá e não tem controle, né? Controle. Agora conta pra gente, você começou de fato na TV Cidade Verde, né? Pois é, eu comecei... eu posso dizer o seguinte, eu comecei, na verdade, numa outra emissora menor que a TV Cidade Verde. Eu ganhei repercussão aqui, né? Na TV Cidade Verde. As pessoas começaram a me conhecer na TV Cidade Verde. Eu me lembro até hoje, quando eu fui ao interior do estado de Mato Grosso fazer uma reportagem sobre o assunto qualquer, na época do senhor Luiz Carlos Beccari, e aí, de repente, eu cheguei lá em Sinop, a 500 quilômetros de Cuiabá, há 20 anos atrás, quando não existia internet, não tinha nada desses meios de comunicação. Ele só tá revelando a idade da gente, né? Meu Deus do céu! E aí, de repente, o pessoal chegou e começou a me chamar pelo apelido, ô Marco, Ricardo, ô não sei o quê. E eu fiquei encantado e apaixonado e vibrando. Eu falei, cara... O estado de Mato Grosso realmente nos conhece pelo sinal da parabólica, pelo sinal da TV Cidade Verde 12.1, que na época era retransmissora do SBT, né? E aí eu falei, caramba, olha só a força do trabalho da gente. Sinop, Alta Floresta, Sorriso, Rondonópolis. Menina, eu cheguei em Rondonópolis dando autógrafo, falei, como assim, gente? Ai, que chique! Assim? Tá de sacanagem. Eu cheguei no Rondonópolis, a mulher falou assim,
me dá um autógrafo. Ah, para com isso. Você tinha dificuldade, você tem até hoje dificuldade em aceitar esse carinho, esse reconhecimento? Não, eu entendo que é natural. Eu fico constrangido. Quando a pessoa fala até uma foto, é mais tranquilo. Agora, Autógrafo foi pesado, autógrafo porque autógrafo é coisa de artista. A gente não é artista. Eu não me sinto, pelo menos, nunca me senti. Você é prestador de serviço. Prestador de serviço, né? Eu também tenho essa coisa, assim. Eu fico meio... Ai, meu Deus, que peso, né? Que responsabilidade, na verdade. Né? Você imagina o seguinte... Você começa a refletir sobre situações do dia a dia. Você fala assim, olha... a pessoa aqui me pediu um autógrafo porque ela assiste, porque ela acredita, confia, ela quis tirar uma foto comigo, a família dela. Aí você pensa o seguinte, cara, a sua responsabilidade aumenta quando você está no trânsito, né? Quando você está na rua, quando você está... Você está agindo naturalmente, porque as pessoas estão te olhando, né? Você se torna uma referência. Modelo. E você não pode... Não é que você não vai errar, mas você tem que tomar muito cuidado com os passos que você... Aquele ditado, de pisar em ovos, né? Porque a gente se torna um alvo muito fácil. Ainda hoje, com as redes sociais, se tornou Muito mais. muito maior, né? Essa questão. Então a gente sempre tem que se cuidar muito. E aí, nesse aspecto que eu mudei muito em relação ao Ricardo de 20 anos atrás e ao Ricardo de 20 anos de hoje, na verdade. Quem que é esse Ricardo? Esse Ricardo é um cara mais maduro. Engano de quem Mas conheceu. nunca perdeu a alegria de viver, o sorriso largo, né? As brincadeiras. E nunca vai perder. Eu acompanhei, inclusive, se você quiser, até te mando as fotos para você colocar aí na edição. Eu tenho muita coisa da época da TV Cidade Verde, quando eu entrei. E um dia eu tava triste, com uma coisa da vida. E a minha mulher falou assim, olha, 20 anos atrás, 18 anos atrás, 15 anos atrás... Para de falar anos. Há muito tempo atrás, você tinha a mesma essência que ainda tem hoje. Não deixe que ela se perca. E aí, ó, você vai ver nessas fotos. Ó, essas fotos que eu te mandei aí, ó, você tá vendo? Eu tô sempre sorrindo. Sempre sorrindo. Sempre feliz. E mesmo com situações das mais diversas possíveis. Porque você me conheceu como? Então, é isso que eu sei que você é um cara muito tranquilo, você é um cara que não tem medo de falar de nada, mas pra mim, onde você me ganhou, foi numa experiência que eu me emociono de falar. Você perdeu a sua mãe e no dia que você perdeu a mãe, você trabalhou. Eu nunca vou esquecer isso. Então isso mostra a garra que você tem. O pessoal da equipe me ligou e falou, não, olha, vai pra casa, tal. Eu falei, sinceramente, se eu for pra casa agora, depois que eu enterrei minha mãe, vai ser pior. Eu prefiro ir trabalhar, eu prefiro ocupar minha mente, eu prefiro estar na adrenalina. E era um link também ao vivo, e o Júlio saiu comigo no link, ele vê como é que é, né, Júlio? É emoção, correria. E aí, menina, eu fiz aquilo lá, tal, e não vivi aquele luto naquele momento. Quando eu fui pra casa à noite, aí é que a ficha caiu e aí é que as coisas começaram um processo normal. O luto, em muitos casos, ele é necessário para a evolução. O momento é de Deus, não meu, não seu, né? Foi a escolha e o momento em que Deus escolheu levá-la. Naquele momento foi mais dolorido, hoje eu consigo entender com mais facilidade. E claro que toda perda vai fazer falta e vai doer para todos nós. Mas é importante a gente entender o seguinte, que após um dia de chuva vem o amanhecer e ele vem com sol. Olha, nós vamos para um breve intervalo comercial, mas na volta tem mais Ricardo Martins aqui, viu? Não sai daí que é rapidinho. Estamos de volta com nossa gente. Eu continuo aqui com o Ricardo Martins e eu quero que você conte qual foi a maior gafe que você já passou no jornalismo. Presta atenção nessa, Júlio. Foi recentemente, ó. Fui entrevistar, infelizmente, foi um caso de polícia em que um senhor foi um caso de execução. O senhor estava com a esposa e acabaram atirando nessa senhora. Só que a senhora, eu acho que estava em estado de choque, ela desceu do carro e a gente chegou na hora, né? E aí a gente começou a gravar com a mulher
E aí ela falou, eu conversando com ela, e ela numa tranquilidade, mas numa tranquilidade, não, o menino chegou e ele tirou a arma e atirou tal, sem chorar, sem nada. Na hora eu comecei a me perguntar, falei, mas a senhora ela não entendeu ainda que o marido dela morreu? Isso na minha cabeça. Só que até então eu entrevistando ela. E aí, de repente, Michele, eu vou e pergunto, eu falei, mas quando a senhora desceu do carro... Até então eu também não me atentei a esse detalhe. Quando a senhora desceu do carro, percebeu que ele estava morto? Quando eu falei a palavra morto, ela olhou pra mim em estado de choque, botou a mão na cabeça e começou a chorar desesperada. Eu falei, meu Deus, me perdoe, porque não era a minha intenção. Eu não entendi que ela não havia entendido que o marido dela não tinha morrido. Olha, foi muito constrangedor naquele momento, né? A gente às vezes até olha, eu analiso e falo assim, cuidado que a gente tem que ter. O que a gente fala, como a gente se coloca. É muito importante, né? Porque eu acho que aquela mulher talvez... Depois eu fui avaliar isso com mais tranquilidade, com mais calma. Eu acho que ela não quis aceitar naquele momento, porque foi muito claro, ela estava do lado, no banco de passageiro, ou alguém chegou e atirou no banco de motorista. Então ela estava ali e ele morreu na hora, porque foram 3 tiros. E ela não quis entender, eu acho que só entendeu quando eu falei com mais clareza e tomar cuidado, é sempre muito cautela, prudência da nossa parte, porque ali estava uma senhora que acabou de perder o marido, e aí eu me senti bastante assim, eu acho que foi a maior gafe que eu cometi em relação à minha carreira profissional, foi essa. Em relação ao resto... Tá, agora vamos mudar de assunto, porque esse foi tenso, faz parte, acontece. Agora, qual foi o momento mais engraçado? Eu lembro de você... há muitos anos atrás, indo pra Copa, gente. Isso foi algo, assim, que marcou meu primeiro contato profissional contigo. Olha, algo mais engraçado. Aí fica difícil dizer, né? Tudo é engraçado. Cara, Você é risada garantida, né? a minha carreira foi marcada por uma comunicação mais extrovertida, mais alegre, mais leve. E eu recebi muita crítica no começo. Hoje, a postura dos jornais, até dos telejornais, é esse entretenimento, trazer uma notícia pesada, né? E na sequência falar de coisa mais leve, levar com humor, com leveza. Mas no começo, menina, eu levava paulada de tudo quanto é lado. E você peneirava isso? Porque assim, a gente tem que ter a vaidade suficiente para aguentar a porrada quando a gente percebe que aquela porrada não é uma porrada para construir, mas para destruir. Mas tem a crítica que ela é construtiva, que ela ajuda a gente a crescer profissionalmente. Como criar essa peneira? Olha, tem gente que é maldosa. Sim. Então, assim, se você for ligar para tudo que as pessoas falam, você vai deixar de viver. Em relação às boas críticas, aquelas que são construtivas, profissionais e que acontecem muitas vezes de outros colegas, até de outros meios de comunicação, nos fazem evoluir como profissional. Uma coisa que minha mãe dizia era sempre verdade, é um ditado que a gente fala por aí. Ninguém, né, atira pedra em quem está morto. Né? Então, se você está incomodando, é porque algum trabalho bom você está fazendo. E aí ela até brincava comigo, ela falava, olha, quando você começar a receber muita gente, muito burburinho, falando do seu trabalho, da sua postura, e você vê que isso é algo que não condiz realmente com o que é a verdade, comemore. Ou seja, demonstre que você está feliz e no caminho certo. Porque críticas todos nós vamos receber eternamente. Fazendo ou não fazendo, né? Se você fizer um trabalho... eu vou dar uma referência aqui só, como William Bonner, que é um cara que é conhecido no meio jornalístico, tem uma referência, independente da emissora que ele trabalha, recebe críticas, entendeu? De um dado momento ou outro. E se você fizer um outro trabalho como qualquer outro, não fizer, vai receber também. Então, assim, a gente tem que lidar com essa situação. E a gente tá aqui, tem que saber também respeitar a opinião do próximo, né? Muito importante. Saber o nosso limite, saber a nossa liberdade acaba onde começa o limite da outra pessoa, né? Você acompanhou hoje, na estreia do Balança MT, com o Anderson, uma situação que a gente passou com o secretário de Educação de Várzea Grande.
Super deselegante, inclusive. Por sinal, a gente falando do caso, mostrando a imagem e eles nos desmentindo no ar. E eu disse, olha, o senhor tá enganado. Tá aí a imagem, o Anderson comprovou mostrando as imagens, ficou feio pra ele. Mas a gente em nenhum momento perdeu a educação, em nenhum momento a gente deixou de dar a voz a ele. Inclusive ainda falo, no momento que eu falo com ele, falo, olha, não quero desrespeitar o senhor, mas o senhor está, não digamos, nem faltando com a verdade. O senhor está completamente equivocado. São situações que acontecem, que vão acontecer, principalmente quando se trata de situações políticas. Olha, posso te dizer, é uma delícia te entrevistar, Ricardo. Você realmente é muito gostoso conversar com você. Você é um cara muito alegre, muito generoso, muito gente boa. Nossa entrevista está acabando, mas eu quero que você, para finalizar para os nossos telespectadores, diga qual é a fórmula do sucesso para Ricardo Martins. Não sei a fórmula do sucesso. Sei que a fórmula do fracasso é desistir. Adoro! Adoro! Ai, que tudo! Nunca desista! Tá aqui um cara que não é referência pra ninguém, mas que já passou por maus bocados. E hoje tá aqui, ó, sorrindo, meu amigo e minha amiga, porque Deus é fiel. Com certeza. Ai, meu Deus do céu! Nós vamos para um breve intervalo comercial. Na volta tem muito mais, não saia daí. Estamos de volta com nossa gente e agora o bate-papo é com o escritor cuiabano Nilton Pereira Pinto. Ele que é mais conhecido como Pico. Tudo bem? Tudo bem, Michele. Que delícia receber você aqui no Nossa Gente para contar a história desse livro maravilhoso que eu tive o privilégio de ganhar, que é o Salvando Dino, e já está embalando as noites da pequena Rafaela, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, muito legal. Né? O livro ele foi trabalhado com a educação ambiental, né? E voltado para as crianças e para o adolescente e para o adulto também. A metodologia dele foi uma metodologia bem elaborada, bem planejada, com uma didática bem fácil das crianças entender, né? E eu tive o privilégio de ter um parceiro, um excelente artista plástico, um ilustrador, né? Benedito Nunes, que entrou na história e fez a ilustração como eu pretendia que ficasse. Então, ilustrou de forma maravilhosa toda essa história que você quis contar para as crianças e até para os adultos, os adolescentes, para entenderem a importância da gente cuidar do nosso meio ambiente, né? Da nossa flora, da nossa fauna, para a gente e para as nossas próximas gerações, né? Isso. O livro ele trabalha, né, as poluição das nascentes de Cuiabá e também a preocupação com o rio Cuiabá e com o Pantanal. Sim, que é muito triste, né? A gente vê um rio, uma nascente, o nosso próprio Pantanal sendo degradado dessa forma em virtude de falta de planejamento, falta de responsabilidade, né, Nilton? Também, né? É uma preocupação que eu não gosto de jogar a culpa só nos gestores, né? É uma preocupação de todos. Todos têm que envolver a sociedade, né? Os órgãos competentes de gestão, né? Prefeito, governador, o próprio... né? Mas nós temos que fazer a nossa parte, já começando sem jogar lixo, né? É só saber, o lugar do lixo é no lixo. É isso aí. E você vê que agora é época de chuva, então você vê vários córregos lotados de lixo, né, domiciliar. Lixo que as pessoas não têm aquele compromisso de jogar nos lugares corretos, joga dentro dos córregos. E aí dá transbordamento do rio, prejudica várias famílias que moram ribeirinha desses córregos, né? Então o que falta realmente é uma política educacional, uma política voltada realmente para a educação ambiental, né? Para realmente fazer as pessoas terem uma maior consciência, principalmente os adultos. Então o livro ele foi trabalhado, né, numa literatura voltada para uma preocupação com as crianças, né, e a juventude. Ele procurou, a história procura desenvolver, né, um autoconhecimento da responsabilidade, da preocupação com o meio ambiente, tá?
Exatamente. Quanto tempo foi para poder finalizar o livro? Bom, o livro, a história, ela nasceu em 2005 praticamente. Um protesto que eu fiquei muito indignado com a criação da Copa do Mundo, né? Não só no Mato Grosso como no Brasil. E uma preocupação que a gente tinha outras prioridades, né? Na parte de educação, saúde. Por exemplo, eu achei um absurdo destruir um estádio de futebol para fazer outro, né? E sendo que a gente não tinha nem rede de esgoto em Cuiabá e Vargem Grande, certo? Então, o dinheiro que a gente investiu numa Arena Pantanal, por exemplo, resolveria muitos problemas de saneamento básico em Cuiabá e Vargem Grande, tá? Mas o livro ele foi um trabalho elaborado assim várias pessoas que me ajudou, né? Como a Procev, né? A Pró-Reitoria de Cultura, através do professor Fernando Tadeu, a própria editora da UFMT, através da Ana Paula e do professor Renilson, que deu todo o suporte, deu toda a orientação, né, a visibilidade de como que a gente ia produzir uma obra infanto-juvenil que atingisse realmente o objetivo, que é a preocupação do meio ambiente, tá? Eu tive apoio, né, de vários amigos meus, do Araés, do próprio bairro CPA, da universidade, do Hospital Júlio Milha, onde a dificuldade de fazer a impressão era muito cara, onde esses amigos me ajudaram com uma rifa antecipada de cada livro, tá? E através desse apoio todo, eu consegui, né, junto com a Pró-Reitoria de Cultura, lapidar a história, fazer a história ser mais escrita com amor, com mais carinho, né, e voltado realmente que é o público infanto-juvenil. O professor Fernando Tadeu foi um grande orientador meu. Ele sempre, quando nós conversávamos, ele lia a história e falava: a história é linda, mas tem que ter mais amor, tem que ter mais carinho e sair um pouco da política, né? Nós temos que fazer as crianças a gostar da política, a gostar do esporte e se você conseguir fazer isso, de fazer um trabalho elaborado para atingir as crianças, essa história vai brilhar. E graças a Deus eu tive o prazer de trabalhar com ele, e ele foi uma pessoa que abriu o coração para o amor. E como é que é seu processo criativo? Você acorda de madrugada, começava a anotar, ou qualquer hora é hora? Na realidade, as ideias vêm até no sonho, né? E aí você tem que levantar, escrever, porque você acaba depois, se você não fizer isso, acaba perdendo. E o livro, ele veio, a história, ele foi criada rápida, mas ele teve um processo de lapidação, ele teve um processo de melhoramento, ele teve um processo, né, de um trabalho das colocação das palavras. Edição, né? Foi todo reformulado, né, tempo ao tempo, fazendo com que ele fosse moldado no jeito que ele é hoje, né? É isso aí. Nós estamos falando do Salvando Dino, que você pode adquirir, né, na UFMT. Na UFMT, na editora. Ele está na livraria Janina, né? E também pode ser através do Facebook meu, né, que é Nilton Pereira Pinto, ou pelo contato do Zap também, que é o 999-770423. Mas estão vindo outros livros, né? Eu quero que você conte pra gente finalizar essa entrevista, o próximo livro que você vai lançar, que eu já sei que ele está quase pronto, né? Isso. Esse também é outro processo. O outro que nós estamos lançando é uma história que acontece numa aventura de um garoto cuiabano que vai para uma reserva indígena, né? E lá se conhece outro indinho e os dois têm a aventura de proteger a fauna, né, que está sendo destruída pelo garimpo, que está sendo destruída pelo desmatamento, que está sendo destruída pela poluição dos rios com agrotóxico, né? E é uma história que foi escrita em 2001, certo? Só que a atualidade atual que está acontecendo, a gente vê na mídia nacional e local, que são problemas que estão na atualidade. Então, é um segredo ainda, mas Mas já contou spoiler aqui para o nosso agente. Mas é uma história que
se vocês adoraram o Salvando Dino, vocês vão adorar ainda essa que vem, dessa história desse garoto com esse indinho. Tá certo. Olha, muito obrigada, Newton, pela entrevista, por contar um pouco pra gente e por mandar essa mensagem para os nossos telespectadores que estão nos assistindo agora, que realmente nós temos que ter atitudes proativas com relação à nossa fauna, flora, a nossa natureza, que é tão sábia, não é verdade? Então, muito obrigada. Eu que agradeço. E eu volto mais uma vez. Eu agradeço a todas as pessoas que envolveu nesse projeto e me ajudou, como a UFMT, através da Pró-Reitoria de Cultura, a editora, a gráfica, os meus amigos da Araes que compraram a rifa antecipada do livro, os amigos do Hospital Universitário Júlio Milha, os amigos do CPA e outros amigos, né, que eu não consigo agora lembrar. Mas, assim, eu fui uma pessoa muito abençoada por Deus e por ser uma pessoa que tem muitos amigos. Aí eu vi que eu tenho muitos amigos e eu só tenho que agradecer a Deus. Tem amigo, tem tudo, né? E a mídia, que me deu todo o espaço também. Vocês me deram um espaço muito interessante, muito legal, que eu cheguei a atingir vários setores, né, que eu sozinho não conseguiria. Motivou vários públicos. Muito obrigada. Gente, esse foi o nosso programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Não se esqueça que o seu compromisso é comigo de segunda a sexta, 10 horas da manhã ou 4h15 da tarde pela TV Cidade Verde ou pelo canal do YouTube Michele Dio Oficial. Eu vou ficando por aqui. Um beijo gigante no coração de todos vocês e até o nosso próximo encontro.